ele reúne a nação a qual ele liderou durante tantos anos, e ele toma uma posição, mais uma vez, diante de Deus e diante da nação. E ele dá ali 3 referências. Ele diz: olha, os nossos pais tiveram referências negativas lá no Egito. Os deuses que estavam lá, que os nossos pais até muitas das vezes de forma obrigatória, por causa dos egípcios, serviram. Tem uma outra referência também, que são os deuses daqui da terra dos cananeus, aonde nós estamos habitando hoje. Essa terra que hoje está sendo habitada por nós, judeus, por nós, hebreus, por nós, descendentes de Abraão, um dia já foi habitada por outros povos, e por causa da sua idolatria, Deus os dispersou. Vocês já têm aí 2 referências, mas tem uma outra referência, que é o Deus vivo, é o Deus de Israel, e é esse que eu e a minha casa vamos servir. Por que eu estou falando isso? Porque no tempo chamado hoje, nós temos vários referenciais e vários modelos, entre aspas, de famílias, e nós precisamos escolher que modelo que nós vamos seguir, que tipo de família que nós vamos ter, e qual vai ser o parâmetro que nós vamos escolher para nós conduzirmos o nosso lar. Amém? Então nós começamos a falar semana passada sobre a família e os desafios que ela enfrenta no século presente, que é o século 21. Isso, conhecendo a vontade de Deus para o nosso lar. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós vamos sempre perecer. A própria palavra diz que no Antigo Testamento Israel pereceu porque lhes faltou o conhecimento do Eterno. E como é que faltou? Não é que não havia pessoas para ensinar, é que começou a haver uma negligência àquilo que era ensinado. Até os próprios sacerdotes e os escribas, que foram separados por Deus e pela nação de Israel para ensinar ao povo, eles estavam falhando no seu papel. Então é muito importante nós conhecermos a vontade de Deus lendo a Bíblia, olhando as Escrituras, ouvindo pessoas que nos ensinam sobre família na visão judaico-cristã, na visão evangélica. Nós falamos também que existem algumas definições de famílias, mas o que nós queremos deixar mais patente aqui é a definição bíblica. O próprio Jesus falou que o homem deixaria a sua casa, a mulher deixaria a sua casa, que até ali era a casa dos seus pais, e se juntariam ambos para formar um novo lar, uma nova família, uma nova casa. Esse é o projeto de Deus. Um homem deixando a casa dos seus pais, uma mulher deixando a casa dos seus pais, e ambos formando agora uma outra célula da sociedade, para construir uma realidade que vai abençoar não só as suas vidas, mas também os filhos, frutos desse relacionamento, e por consequência a sociedade. Uma criança bem cuidada, bem educada, bem ensinada, ela vai ser para a vida uma pessoa de bem, e ela vai ser também para a sociedade uma bênção, certo? Nós falamos um pouco mais ainda sobre a questão que as pessoas têm o costume de lançar sobre terceiros a culpa das coisas não darem certo na sua vida. E nós ensinamos aqui sobre o princípio da autorresponsabilidade, que a responsabilidade ela não deve ser terceirizada para A, para B ou para C, mas nós temos que entender que a responsabilidade é sempre nossa. Falamos também que a sociedade costuma muitas das vezes semear o mal e querer colher o bem. Muito da confusão que nós estamos vendo hoje na sociedade em termos gerais é fruto daquilo que foi plantado lá atrás. Então, se nós queremos algo melhor amanhã, nós temos que começar a repensar o que nós estamos plantando hoje. A própria Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, um dia ele vai o quê? Colher. O Deus da Bíblia, ele é o Deus da nova oportunidade. Ele é o Deus que perdoa pecados, mas não é o Deus que anula as consequências. A gente pode até, eu me recordo que alguns anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, eu congregava numa igreja, e um grande amigo meu congregava ali também. Só que na sua vida pregressa, ele tinha cometido alguns crimes, e ele foi a julgamento. E agora já cristão, servindo a Deus, família restaurada, a sua pena saiu. E ele foi chamado pelas autoridades da nossa nação a comparecer para cumprir a sua pena. Alguém disse: poxa vida, mas que justiça, ele é um servo de Deus agora, ele é um homem temente, ele é um homem que cuida do lar. Sim, Deus perdoou os pecados dele, Deus deu a ele uma nova oportunidade de vida, Deus escreveu o nome dele no livro da vida, no dia que ele recebeu Jesus
Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só que ele agora precisava colher as consequências dos seus atos. E ali ele foi detido. A igreja se mobilizou, foi feita uma petição para o juiz, entraram com um recurso para rever a pena dele, porque ele agora, como era uma pessoa de bem, para que ele pudesse responder em liberdade pela sua pena, uma liberdade condicional, carimbando ali todo mês. E várias pessoas fizeram depoimentos, foram feitas gravações, foram feitas cartas, e muitas pessoas, quando teve um novo julgamento, se apresentaram no tribunal. E aquele irmão, amigo nosso, o que aconteceu? O juiz, vendo tanta gente dando testemunho dele, não revogou a sentença, mas deu a ele liberdade condicional. Depois de alguns meses detido, ele pôde sair e seguir em frente à sua vida. Por quê? Porque ele mudou a sua semeadura. Quando ele semeou lá atrás no crime, ele colheu cumprindo uma pena. Mas porque ele mudou de atitude, o que aconteceu? A colheita começou a mudar. Ele puxou um período ainda preso, mas depois teve liberdade condicional e depois liberdade definitiva. Irmãos, se nós não queremos continuar vivendo a mesma vida que nós estamos vivendo até agora, nós precisamos começar a mudar o nosso plantio, a nossa semeadura, para que amanhã a gente possa ter uma nova e uma diferente colheita. E falamos também que nós muitas das vezes lançamos a culpa sobre os nossos governantes. E em parte eles têm culpa de muitas coisas que acontecem no nosso país. Mas muita coisa não está no macro, muita coisa está no micro-universo. Não está no universo nacional, está muitas vezes no universo pessoal. Então nós não podemos muitas vezes mudar o Brasil todo, mas nós podemos mudar o nosso lar. Nós podemos mudar a nossa família, nós podemos mudar como marido, você pode mudar como esposa, você pode mudar como filho. Então existe uma possibilidade de mudança, e é nessa mudança que o nome do Senhor é glorificado, quando nós mudamos para melhor. Então nosso objetivo principal é identificar os princípios bíblicos que nortearam a igreja até aqui, o sucesso da família até aqui, o êxito da família até aqui, e continuar nessa trilha. Eu digo sempre, quando eu estou falando sobre a vida, eu digo que o sucesso e o fracasso, ele deixa rastro. Deixa ou não deixa, pastor Cleber? Em toda a área. Você quer ser um bom profissional? Você vai ter sempre exemplos positivos e negativos. O sucesso e o fracasso, ele deixa rastros, ele deixa pegadas. E se nós queremos ter uma vida bem-sucedida no matrimônio, no casamento, na família, nós temos que seguir os princípios que ao longo dos séculos orientaram a vida da igreja, orientaram o povo dos tempos bíblicos. Outra coisa importante, quando nós temos uma noção do que está certo e do que está errado, nós passamos a rever os nossos valores. Tem uma frase que eu uso sempre: nós precisamos fazer uma autoavaliação de cada área da nossa vida. Nós só iremos mudar quando nós nos autoavaliarmos. O que é se autoavaliar? É colocar na balança os nossos resultados. É você olhar para a sua vida e você pensar: pera, eu já estou com 30 anos, eu já estou com 40 anos, e até aqui, esse caminho que eu estou indo é bom, então eu vou continuar nele. Ou então pensar: peraí, esse caminho que eu tomei até aqui não foi legal, as atitudes que eu tomei até aqui só trouxeram problemas para mim. Eu tenho que ter a humildade, a hombridade, a dignidade de dizer: eu errei, e eu preciso melhorar. E ter essa humildade não é feio, pelo contrário, é nobre. Se tem uma coisa que Deus abençoa, é um ser humano que reconhece os seus erros. Quando nós reconhecemos os nossos erros, nós temos a possibilidade de melhorar, e de melhorar muito, e de ter resultados muito melhores. Como é que nós fazemos isso? Repensando e revendo os nossos valores. O que são valores? Como eu disse na semana passada, é aquilo que é mais importante para você. Talvez até aqui você deu mais importância à sua vida material. Talvez até aqui você deu mais importância ao seu trabalho. Talvez até aqui você deu mais importância ao seu carro, ao seu dinheiro. E por isso uma parte da sua vida, que é a sua família, pode estar indo pelo ralo. É uma época da gente rever isso. É uma época da gente repensar isso. Trabalho é importante, bens materiais são importantes, as coisas visíveis são importantes, mas a Bíblia fala que essas coisas visíveis, elas são temporais e passageiras.
O que realmente importa é invisível. E essas coisas são eternas. Então, por que o homem sai da vida pregressa lá do mundo e aceita Jesus nascendo de novo? É porque ele reconhece, ele repensa os seus valores, ele revê a sua trajetória. É uma época da igreja brasileira, irmãos, rever a sua trajetória como igreja. A igreja brasileira tem uma marca muito forte de se preocupar muito com os adultos, mas de negligenciar muito as nossas crianças. A maioria das igrejas não tem estratégias para trazer as crianças para a igreja. Não tem sequer um culto infantil para ministrar as crianças no domingo à noite numa sala, como eu acredito que aqui tenha, mas se não tiver, vão implantar. Por quê? É lá na mais tenra infância que a criança começa a aprender valores. Então, são coisas que nós temos que pensar e reinventar a nossa história e da nossa família. Eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade para nós prepararmos uma geração para ser mais frutífera do que a nossa amanhã. Por que tem tanto filho de cristão preso na cadeia? Por que tem tanto filho de cristão nas drogas? Por que tem tanto filho de evangélico morto e sepultado no cemitério de São Luís? Nós temos que pensar, irmãos, aonde que nós estamos conduzindo a nossa casa? Quantos seminários da família nós ouvimos falar no Brasil? Nós temos seminário das 7 chaves, do carro novo, da casa nova, do batismo com o Espírito Santo. E tudo isso é coisa que a gente quer e a gente almeja. Mas deixa eu te falar, aonde estão os trabalhos voltados para estruturar a família? Aonde estão os trabalhos para estruturar os casais? Aonde estão as escolas bíblicas focadas em ensinar o pai a ser pai, a mãe a ser mãe e o filho a ser filho no modelo bíblico? Quando nós começamos a repensar isso, irmãos, nós começamos a trazer um novo resultado. Então, nós falamos também que a família foi uma criação de Deus. Não é algo que nasceu na cabeça dos homens, é algo que Deus planejou. E é por isso que está dando tão certo, mesmo depois de tanto tempo. Então, o que nós precisamos? Aprender e aplicar. Diga assim, aprender e aplicar. Por que aprender e aplicar? Porque o conhecimento, ele só se torna sabedoria quando ele é colocado em prática. Se você tem um diploma de mecânica e você nunca pegar aquilo que você aprendeu lá no seu curso técnico e colocar em prática, isso só será uma mera teoria. Não vai mudar a vida de ninguém. Agora, se você pegar aquele curso técnico e começar a mexer no motorzinho do Fusca, daqui a pouco no Fiat, daqui a pouco no Ford, você vai adquirindo sabedoria, porque você vai pegando o conhecimento que é teórico e colocando em prática. Se nós ouvirmos a palavra de Deus no culto e nós simplesmente termos aquilo como algo espiritualizado, que não é para a nossa vida prática, nada muda. Mas quando nós pegamos e associamos o que estamos aprendendo com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso lar, começa a haver uma mudança radical. E as pessoas começam a notar a influência da palavra de Deus dentro dos nossos lares. Aprender e aplicar. Certo? Então, hoje nós vamos começar falando sobre a queda e as consequências para a família. Certo? Então vamos lá. A família foi atacada pelo inimigo. Satanás levou a mulher a desobedecer à voz de Deus. O maligno a seduziu e ela caiu na desobediência. E Adão seguiu pelo mesmo caminho. Então para pensar. O processo de queda, ele tem alguns passos que a gente pode abordar, que a gente pode abortar no meio dos passos. Geralmente assim, nós olhamos, desejamos, comemos ou fazemos e depois passamos a sofrer as consequências porque nós morremos. Adão olhou, tocou, comeu e morreu. Então tudo que é errado vai seguir esse padrão. Primeiro você olha, segundo você deseja, e é por isso que nossos pais diziam que o olho não vê, o coração não sente. Ele não deseja, porque ele não viu. Agora o olho viu, rapaz. O que nós temos que entender? No olhar é o momento de nós quebrarmos o encanto. Senhor, tem misericórdia. Alguém já disse, né, que o primeiro olhar é de Deus, o segundo é do homem, o terceiro é do diabo. Então toma cuidado. O primeiro é inevitável, o segundo não.
o terceiro, rapaz. Então tudo que é ruim acontece nesse processo, mas o que é bom também. Talvez você nunca participou, nunca leu, nunca ouviu nada ministrado diretamente sobre família, e você está ouvindo aqui pela primeira vez. Não deixa que isso morra aqui. Vá para a tua casa, e amanhã, quando der vontade de você abrir o YouTube, você abre o YouTube lá e coloca lá, Conselhos de Deus para a Família. Vai vir um monte de vídeo para te instruir. Em vez de ficar vendo só o resultado da Mega Sena, o que aconteceu na política, né? O que está acontecendo na novela de amanhã, pega um pouco do teu tempo e começa a investir em construir uma família melhor. Eu tenho certeza que isso também é uma semente, que amanhã também vai trazer um resultado. Para mim estar aqui falando para você sobre família, eu tenho horas e horas e horas de aprendizado, e ainda não sei absolutamente nada, mas um pouquinho que eu sei, eu tento compartilhar com você. Então, é interessante que a família foi atacada pelo inimigo, Satanás levou a mulher a desobedecer, o maligno seduziu e ela caiu na desobediência, e Adão seguiu pelo mesmo caminho. Mas por quê? Eva estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. Para pensar, a árvore é aqui desse lado do jardim. Se ela estivesse lá do outro lado, a tentação não seria menor? Se José, quando aquela mulher de Potifar agarrou ele e disse, deita-te comigo, ele tivesse ficado ali, não, melhor não, meu amigo, ele tinha caído. O que ele fez? Ele deixou a roupa para trás e pernas para que te quero. A Bíblia fala, resistir a Deus, resistir ao diabo, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo você resiste, você não pode correr dele, você tem que resistir ele obedecendo a Deus. Agora a tentação da carne não, a Bíblia fala fugir de toda aparência do mal. O rapaz é jovem, a moça é jovem, estão ambos na flor da idade, anos sem ter, muitas das vezes vieram do mundo para a igreja, anos sem ter uma relação. Aí ficam os dois dentro do carro, na porta de casa, no escurinho, debaixo da árvore, de noite, chovendo. Irmão, o diabo já dizia, a mulher é o fogo, o homem é a pólvora, vê o diabo, assopra. É desse jeito, irmãos. Então existe o quê? Um processo. Por que Eva e Adão caíram? Porque os dois estavam, digamos que isso aqui é a árvore, eles estavam dando volta na árvore, e olhando, rapaz, que árvore bonita. Irmãos, tinha pé de mexerica, tinha pé de laranja, tinha pé de banana, tinha pé de maçã, tinha pé de tudo lá. Mas onde é que eles estavam? Do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, muitas das vezes não basta você dizer não para o pecado, você tem que fechar a porta da tentação, você tem que afastar. É sério, a gente precisa, irmãos, lutar, porque a desgraça da família hoje não está que a gente sabe que é desgraça. A gente sabe o que é desgraça para a família, mas o que a gente faz? A gente brinca com fogo. A Bíblia fala lá em Provérbios, não há uma pessoa que não pegue brasas em seu colo e não seja queimada. Joga um monte de brasa dentro da blusa para você ver o que vai acontecer. É desse jeito que o inimigo trabalha. Então o inimigo não pode te obrigar a pecar, mas ele pode te seduzir, te levando a desobedecer a Deus e assim destruir o seu lar e a sua família. Isso vale para tudo, para qualquer tipo de desobediência. Então, a queda do primeiro casal nos mostra que a família, desde a sua instituição, foi alvo dos ataques do inimigo. Satanás fez de tudo para que o propósito de Deus para as famílias não fosse o quê? Destruído. Então, a Bíblia fala que o diabo não veio senão roubar, matar e destruir. Eu não sei se tem canhão no inferno, mas se tivermos, ele está apontado para a sua família. Eu não sei se tem escopeta no inferno, mas se tiver, está apontado para o meu lar e para o seu lar. Eu não sei se tem bomba atômica no inferno, mas se tiver, o diabo está doido para soltar uma dentro da tua casa. Mas tem um porém, irmãos, nós não somos obrigados a aceitar aquilo que o inimigo quer fazer na nossa casa. Porque se o diabo veio roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então acredite nisso, creia nisso, pregue
da sua casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, Senhor. Mas diga só com palavras, não. Diga com atitudes. Passa lá na banca de doce lá e leva um docinho para adoçar o lábio lá, o beicinho da sua esposa de vez em quando. Às vezes falou uma palavra mais dura de manhã, né? Isso se ela não for diabética, né? Se ela for diabética, ela é pro salgado, né? Ou seja, mas tem que fazer alguma coisa. Ah, mas o meu relacionamento com meu filho está muito ruim. Procura achar caminhos para melhorar isso. Não aceite esse relacionamento ruim como algo definitivo. Tem pai cristão, irmãos, pregando em cima do altar, brigado com o filho. Não fala com meu filho há mais de um mês. Eu sou pai, ele é filho, ele tem que me obedecer. Sim, sim. Mas a Bíblia fala também para nós pais não provocarmos a ira dos nossos filhos, irmãos. O presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, o pastor Edson Rebustini, uma vez eu estava ouvindo ele falar, e ele dizia o seguinte: houve uma época na adolescência do filho dele mais velho, que o filho começou a se afastar. E ele fazia de tudo para trazer aquele rapaz para perto dele, e ele não conseguia encontrar estratégias. E todo dia, o que ele fazia? Dia de treino, o filho dele fazia, não sei se era judô, era alguma arte marcial. Ele passava em casa, chegava da igreja, do escritório da igreja, pegava o garoto, colocava dentro do carro e levava lá na academia para o rapaz fazer o seu treinamento. Depois ele ia para a igreja, na volta ele passava lá, pegava o rapaz do treino e levava para casa. E ele percebeu que aquele abismo estava aumentando. Um dia ele orando a Deus: Senhor, como é que eu vou fazer para me aproximar do meu filho? Deus deu para ele uma estratégia. Ele passou numa loja de artigos esportivos, comprou um kimono, já velho, irmão, já avançado na idade, né? Não é mais um menino, mas ele foi lá e fez uma matrícula na escola do filho dele. Ele falou assim: agora é dia de treino do meu filho, eu vou rever a minha agenda na igreja, eu vou começar a caminhar com meu filho. Meu filho gosta de esporte, eu vou caminhar com meu filho. Um dia ele chegou lá, chamou o menino. Quando o menino desceu a escada da casa para encontrar com o pai estava de kimono. Falou: pai, que é isso aí, piada? Falou: não, eu me matriculei na escola, eu vou treinar com você. Você está de brincadeira, né, pai? Se eu nessa idade eu vou apanhar mais do que você. Jiu-jitsu, pai, era jiu-jitsu. Aí ele falou: não, mas eu quero aprender, eu quero estar mais próximo de você. E ali ele se matriculou na escola, irmãos. O relacionamento dos dois mudou. Por quê? Ele procurou alguma coisa que o menino gostava e começou a ir lá assistir, começou lá a participar. Irmãos, às vezes nós estamos tentando ir numa direção, mas nós estamos indo com a semente errada. É verdade. Muda a semente. Eu fui uma pessoa que durante muitos anos minha cabeça era igreja, trabalho e casa. Igreja, trabalho e casa. Meus filhos nasceram e cresceram, eu comecei a perceber que eles gostam de shopping center. Eu não gosto não, porque no shopping center é mais rico e volta mais pobre, né? Mas é que eu percebi: se esses 100, 200 reais que eu ia gastar com eles ia fortalecer o nosso relacionamento, eu comecei a fazer isso com eles. Eu sou uma pessoa eu sou muito seletivo com o que eu assisto na televisão, mas tem algumas coisinhas que meus filhos gostam, que é coisa de criança, mas eu sei que se eu assistir com eles, fortalece o nosso relacionamento. O meu filho gosta muito de brincar de joguinho de futebol, né? No PlayStation lá. O que eu fiz? Eu comecei a brincar com ele. Eu sei que eu tomo uma goleada todo dia, mas é a maneira de eu passar um tempo com ele. Irmão, procura a semente que você vai encontrar para melhorar o seu relacionamento. O que você não pode é deixar o inimigo colocar um traficante dentro da sua casa para jogar com seu filho, para levar sua filha muitas vezes para o shopping, porque muitas vezes a gente não quer. Ou seja, nosso lar, nossa casa, nossa família é um presente, é uma herança que o Senhor nos deu. E cabe a nós cuidar, cabe a nós zelar, não é verdade? Então pensa, irmão, tira aquele dinheiro lá de dentro do colchão e faz uma viagemzinha, nem que seja no final de semana, um bate e volta lá na praia, para eles molhar o pé na água. Descobrir que existe mundo, irmãos, que não existe só igreja não. Porque se você não revelar o mundo para eles na perspectiva de Deus, alguém vai revelar na perspectiva do inferno. Cristão não vive só de oração não, irmãos. Cristão tem que ter descanso. Nem Deus só trabalhou. A Bíblia diz que ele trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Descansa, pelo amor de Deus. Pega um dia, vai visitar a sua mãe lá no Nordeste, lá que tem anos que você não vai ver. Você está tão preocupado aqui, tão preocupado com construir um império aqui, que esquece que tem uma pessoa que te ama lá do outro lado, né? Outra coisa, a ligação de telefone de WhatsApp hoje é praticamente de graça. Liga para quem você ama, meu querido.
Quebra esse gelo. Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família. Mas para isso é necessário nós termos uma outra atitude. Sabe por quê, irmãos? Jó 42, versículo 10, eu estou falando que o propósito de Deus é família, e o diabo tenta frustrar esse propósito. Mas olha o que Jó disse: porém Deus é soberano e Senhor, e seus propósitos jamais serão frustrados. Lute o diabo tanto que lutar, lute o inimigo tanto que lutar, mas família é projeto de Deus, e vai dar certo em nome de Jesus. Descubra os princípios que você tem negligenciado, e você vai ter condições de ter uma família melhor, um lar melhor. Vamos fazer do nosso lar um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade, e não um lugar de lágrimas e tristeza. É possível sim ter um lar abençoado por Deus. Vamos declarar isso em nome de Jesus? Levante sua mão, diga comigo: é possível eu ter um lar, uma família, uma casa abençoada, feliz, próspera, dada por Deus e construída por mim. Você pode aplaudir no nome do Senhor? Seja inconformado. Seja inconformado. Fala: eu não aceito que o inimigo faça isso dentro da minha casa. Porque muitas das vezes o povo está ensinando aí na mídia que você tem que ser conformado com Deus. Diga: Deus, eu estou inconformado. Não é com Deus que você tem que estar inconformado. Você tem que estar inconformado com a situação. Você tem que estar inconformado com você mesmo e tomar uma nova atitude. Certo? Então não é com Deus que tem que ser a nossa revolta. Deus, Ele é o autor da existência. Ele tem tudo de bom para dar para nós. A Bíblia fala que o Pai é bom. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate a porta, se abre. Aí Jesus dá o porquê. Porque vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pedirem. Quem é filho de Deus aqui? Então Deus tem o melhor para você, meu filho. Deus tem o melhor. Mas tem que virar a chave aqui, Deus não vai descer aqui na terra para edificar uma casa boa para nós. É verdade. Ele vai edificar junto com você. A Bíblia fala: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então os que edificam têm que estar lá, e Deus tem que estar lá também. É verdade. Eu digo sempre: Deus está dentro de um relacionamento. Se nós não tomarmos cuidado, Ele pode sair. Mas eu digo sempre também: se Deus estiver fora e for convidado, Ele pode voltar e fazer uma grande diferença na nossa casa. É verdade. Então, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Seja um canal através do qual Deus vai fazer a diferença dentro da sua casa. Então, hoje há muitos lares cristãos doentes, sim ou não? Verdade. Vamos falar a verdade, irmãos. Tem muito lar doente, tem muito lar, que a tônica do lar é isso aí. Não tem mais diálogo. Então, hoje há muitos lares cristãos doentes, onde a família deixou há muito tempo de ser um local do quê? Acolhimento, proteção e cuidado. Lar é para isso, irmãos. É para nós sermos. O mundo pode estar quebrando o pau, o mundo pode estar pegando fogo. Você tem que entrar dentro do seu lar e ali tem que haver o quê? Paz. Você tem que sentir ali acolhido, amado, respeitado. Mas isso tudo é uma construção. Nós temos muitas vezes filhos que querem ser respeitados pelos pais, mas não respeita pai, não respeita a mãe. A Bíblia diz para você, filho: honra os teus pais, e prolongar-se-ão os seus dias de vida na terra. Por que os jovens estão morrendo tanto nessa nossa geração, irmãos? Na minha geração já morreu muito jovem, mas nessa nem se fala. É verdade. Você chega no cemitério São Luís para sepultar uma pessoa, tem mais jovens descendo a tumba fria do que pessoas de idade. Por quê, irmãos? Desonra, desrespeito, desprezo à paternidade, à mão que te abençoou, ao ventre que te colocou no mundo. Só que eu vou dizer uma coisa: muitas das vezes isso é fruto também do desrespeito paterno. Não vou dizer todos, mas tem muito filho que não respeita pai, porque o pai não respeita o filho. Verdade.
Ah não, mas na minha época era assim, era na base da chibata. Você falou bem, era na sua época. O tempo mudou, irmãos. As pessoas mudaram. Antigamente, você soltava os filhos para brincar na porta de casa, não tinha problema nenhum. Era assim ou não era? Não, pode brincar. Brincava com o vizinho, brincava com o menino da outra rua. Hoje não dá mais para você estar criando um filho na porta de casa. Você abre a porta para o menino brincar de bola na rua, você virou as costas, está o traficante oferecendo uma pedra de crack. Está um carro preto passando para sequestrar os nossos filhos. Está um pedófilo de olho no nosso filho para tentar violentá-lo. Estou exagerando, irmãos? Essa é a realidade. Antigamente, quem cometia crime ficava atrás das grades. Olha lá para a porta. Hoje, quem é que fica atrás das grades? Todo mundo faz a casa e enche a casa de grade. Os tempos mudaram, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que discernir os tempos. Esses tempos são tempos diferentes. Então, se são tempos diferentes, pastor Kleber, nós precisamos também ser pessoas diferentes, no bom sentido. Verdade. A Bíblia diz para nós não retirarmos a correção dos nossos filhos. Só que no Antigo Testamento, a correção era feita com uma vara. Vai açoitar filho de vara para você ver onde é que você vai parar hoje. Estou falando sério, irmãos. A própria lei proíbe. Ela proíbe a vara, mas ela não proíbe a correção. Opa, eu chego lá em casa, lá, ó, meus filhos adolescentes, e falo, ó, se vocês continuarem desobedecendo a mãe, eu vou guardar seu celular uma semana. Rapaz, a coisa muda de figura. Existem formas de nós disciplinarmos os filhos. Ó, sabe aquele passeio que estava marcado? Nós não vamos fazer mais, porque vocês estão desobedecendo o papai e a mamãe. Lógico, isso com aviso, né? Isso sendo feito. Também não pode ser que está tudo marcado. Não vou mais, pronto, acabou. Não é assim. Então, irmãos, nós temos que entender. Porque quem está lá fora para destruir a vida dos nossos filhos, eles têm uma paciência danada. É verdade. E nós precisamos ter também. Verdade. E outra coisa, eles só vão avançar sobre os nossos filhos se nós descuidarmos deles. O lobo não entra no meio do rebanho para pegar uma ovelha. Não, ele tenta pegar a ovelha esgarrada. Se seu filho estiver ali com você, na comunhão, você conversando com ele conversando com você, vocês construindo um relacionamento bonito, ainda que a tentação chegue lá na escola, na casa do vizinho, lá em outro local onde você não está, ele pode até errar. Primeiro, vai errar consciente, porque você ensinou. Segundo, vai pensar 10 vezes antes de errar. Porque o que ele vai dizer? Poxa vida, eu vou destruir o coração do meu pai, que me ama tanto. Eu vou destruir o coração da minha mãe, que me ama tanto. Então, irmãos, nós não podemos dar paternidade para o diabo daquilo que é paternidade nossa. Ah, mas esse meu filho, isso é um endemoniado. Isso é uma desgraça na minha vida. Eu já vi crente falar isso, irmãos. Eu sei que aqui no Maracá não tem, mas eu sei que em alguns lugares tem. Então o que eu tenho que entender? Por mais que meu filho seja trabalhoso, a Bíblia chama seu filho de herança do Senhor. E é assim que ele deve ser tratado. O pai do filho pródigo deu a parte da herança e deixou o filho embora. Mas no dia que o filho se arrependeu e voltou, o pai não deixou nem terminar a conversa. A conversa dele, eu vou chegar, vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu pequei, que eu transgredi, e vou dizer para ele me receber pelo menos como um dos seus empregados. Quando o filho abriu a boca e falou, pai, eu errei, pequei contra ti, o pai dele abraçou ele, ambos começaram a chorar, e a Bíblia diz que ele mandou colocar sandálias novas nos seus pés, roupa nova no seu corpo, um anel no seu dedo, não deixou nem ele vir com essa história de empregado. Ele não é teu empregado, ele é teu filho. Ele é um presente de Deus para a sua vida. E por mais que ele esteja te dando trabalho hoje, Deus me trouxe aqui para profetizar em nome de Jesus sobre a sua casa e sobre a sua família, que tem jeito, que Deus vai mudar essa história, que Deus vai quebrar esse cativeiro e vai trazer liberdade novamente para dentro do seu lar e para aqueles que você ama. Você crê comigo? Diga amém. Glória a Deus. Então, irmãos, tem que ser um local de acolhimento, proteção e cuidado. E devido à negligência aos valores do reino de Deus, ensinados por Jesus, muitos lares estão doentes. E eu quero que você saia daqui com uma seguinte convicção: eu não vim aqui para te acusar, porque o meu lar não é perfeito. O meu lar também tem problema. Eu também tenho filhos, eu sei que não é fácil. Eu tenho 3 filhos na adolescência. A mais velha fez 21 anos agora em agosto e vai casar o mês que vem. Eu sei que eu já passei até aqui. Mas eu sei de uma coisa também: o maior interessado em que a minha e a sua casa esteja bem, em paz,
próspero é Deus. É verdade. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu isso aí? Então dá uma glória para Jesus aí. Então, ó, a vida familiar depois da queda, o que aconteceu? O pecado de um único homem trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, a vida familiar já não seria mais a mesma. Então, ó, os pecados, mesmo perdoados, eles geram o quê? Consequências. Qual foi a consequência? A mulher teria filhos com muita dor. Antes, vocês vão prestar atenção, quando a Bíblia fala que nasceu Caim, nasceu Abel, a Bíblia não fala que nasceu o primogênito. Então, segundo os estudiosos da Bíblia, antes de Caim e de Abel, Adão e Eva já tinham filhos. E Eva já tinha tido algum filho. Então ela já tinha dores no parto. O que Deus disse para Eva em Gênesis 3,16? Multiplicar-se-ão as suas dores de parto. Ou seja, como é que se multiplica uma coisa que a pessoa nunca teve? Então Eva já tinha tido dores de parto. Com a queda veio a consequência: a dor ia aumentar. Sabe qual que é a metáfora que eu tiro disso aí, irmãos? Ser mãe já é difícil, sim ou não? Sim. Agora, ser uma mãe debaixo de uma maldição é muito pior, é muito mais difícil. E tem muitas mães, com seus próprios lábios, têm trazido a maldição para dentro do seu lar. É verdade. Pastor José Gonçalves conta de uma mãe muito rígida, muito religiosa, muito temente a Deus, que ela um dia pegou a sua filha, beijando seu noivo, ou seu namorado, sei lá, mas a pessoa que estava com ela. Na mesma hora, aquela mãe levantou a mão e falou: sua prostituta, sua vagabunda, eu te ensinei a fazer isso. E naquele dia, irmãos, aquela moça que estava se preparando para se casar, entrou um ódio no coração dela, porque apesar de ela estar fazendo alguma coisa que a sua mãe reprovava, ela não era uma prostituta, e ela também não era uma vagabunda. Mas com os lábios, a mãe amaldiçoou a filha. A Bíblia fala em Provérbios que a língua tem poder de dar vida e tem poder de matar. A Bíblia diz que alguns, lá em Provérbios, a sua língua é como uma espada. O que é uma espada? Uma espada, ela fere, ela mata, ela machuca. Então aquela mãe amaldiçoou a filha. Daquele dia em diante entrou uma revolta no coração da filha. E sabe o que o diabo começou a trabalhar na cabeça dela? Está vendo aí? Sua mãe te vê como uma prostituta. Sua mãe te vê como uma vadia. Sua mãe te vê como uma vagabunda. Por que você não parte para essa vida? E o diabo começou a trabalhar no coração dela, para ela abandonar o seu namorado, abandonar o seu lar, esquecer essa ideia de casamento e cair na vida da prostituição. Irmãos, eu não estou justificando erros, mas muita coisa que acontece no mundo tem explicação. Quantas moças dessas que hoje estão na vida fácil, entre aspas, que de fácil aí não tem nada, na vida da prostituição, será que não começaram no mar com palavras como essa? Aquela moça, se por um lado o diabo estava instigando ela à prostituição, por outro lado o Espírito Santo começou a ministrar no coração dela: não, minha filha, você é minha filha, eu te amo, procura o seu pastor e conversa com ele. Ela procurou o pastor orou por aquela jovem, abençoou a vida dela, em nome de Jesus quebrou aquela palavra de maldição, chamou a mãe, que também era uma cristã, deu uma orientação para ela, aconselhou a mãe, e aquele desejo maligno que tinha entrado no coração dela, aquele espírito de prostituição que queria destruir a vida dela, foi embora. Aquela moça continuou com seu namorado, noivaram, casaram e se tornaram uma família abençoada para a glória de Deus. A mãe repensou a sua forma de falar com os filhos e também se tornou uma boca abençoadora da sua casa e da sua família. Eu vou usar mais uma metáfora do pastor José Gonçalves, que ele fala sempre sobre essa questão de família. Nesse aspecto, para mim, ele é um mentor, mesmo à distância. Ele diz que nós podemos ser coveiros ou parteiros ou parteiras dentro do nosso lar. O que um coveiro faz? Enterra quem? Os mortos. E o que uma parteira faz? Ajuda a trazer a vida. Hoje não é mais nem parteira que fala, é obstetra, né? Então hoje tá vendo como tudo mudou? As coisas mudaram.
não tem mais profissão de parteira, é obstetra. As coisas mudaram. E a gente precisa mudar também, irmãos. Não com os padrões do mundo, mas mudar com os padrões da palavra de Deus para melhor. Então você pode ser dentro do seu lar um coveiro ou uma coveira dos sonhos dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Quando eles dizem, poxa vida, pai, eu estou pensando em estudar tal coisa. Que nada, você não dá dinheiro não. Eu estou pensando em vender bala no farol. Não, desgraça isso aí. Irmãos, nós temos que aprender a incentivar as pessoas a fazer as coisas boas. Ainda que a gente não concorde, que a gente tenha jeito para falar. Pô filho, você tem certeza que isso é a melhor coisa a ser feito? Lança uma pergunta, em vez de já de cara já amaldiçoar aquele projeto. Seja uma pessoa, não seja um coveiro ou uma coveira do sonho das pessoas. Seja um obstetra, seja um parteiro, uma parteira. Ajude as pessoas a construir seus sonhos. É verdade. E o primeiro lugar que nós fazemos isso, irmãos, é dentro do ambiente do lar, na nossa boca. Meu filho, em nome de Jesus, esse emprego vai dar certo. Meu filho, em nome de Jesus, a prova da OAB está difícil, mas você vai passar. Meu filho, essa faculdade, esse TCC, eu sei que está queimando sua cabeça, mas você é inteligente, você consegue. Irmãos, como isso muda a nossa vida. É verdade. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo no YouTube falando sobre uma criança que a professora na escola, porque a criança tinha feito algumas coisas erradas, escreveu um bilhete para a mãe e disse, leve esse bilhete para sua mãe e não lê, deixa que ela leia. A mãe chegou em casa, abriu o bilhete, começou a ler aquilo e as lágrimas começaram a descer. A mãe guardou o bilhete e o filho, o que foi, mãe? O que está escrito aí? História real, irmão, isso aconteceu nos Estados Unidos. História real. O que está escrito aí? Meu filho, a sua professora está dizendo o seguinte, que você é um menino muito inteligente. Você é um menino acima da média. A escola que você estuda, ela não é boa o suficiente para você. Nos Estados Unidos, irmão, se você quiser dar aula em casa para os seus filhos, você pode. É só você pegar o material lá da escola e ensinar o seu filho em casa. Aqui no Brasil isso não pode. Foi reprovado aí pela Suprema Corte. Mas lá pode. Se o pai estiver capacitado, ele pode dar aula para o filho dentro de casa. E aquela mãe falou, você não vai mais para a escola, você vai estudar dentro de casa. Porque aquela escola lá, ela está abaixo do seu nível. E começou a ensinar aquele menino. Ele começou a abençoar aquele menino, fazendo as lições com ele. Irmãos, a cabeça do menino abriu. Sabe quem é esse menino? Esse menino chama-se Thomas Edison. Já morreu, mas é o inventor da lâmpada. Esse homem não inventou só a lâmpada, ele inventou mais de 100 invenções além disso. Mas depois de muitos anos, ele revelou para o filho o conteúdo do bilhete, o conteúdo da carta. Não era isso que estava escrito. A professora tinha dito, olha, tira o seu filho daqui da escola, porque o seu filho é um burro. O seu filho não tem condições de acompanhar as outras crianças. Ele é um menino atrasado. Ele é um menino que não tem capacidade de assimilar o que está sendo ensinado aqui. Irmãos, se essa mãe, pastor Kleber, tivesse passado essa mensagem para os filhos, você acha que hoje nós teríamos luz elétrica através da invenção de Thomas Edison? Talvez outro teria inventado, mas não ele. Querido, você tem uma boca dada por Deus. E você pode abençoar os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, seu marido, sua esposa, seus pais, sua casa, seu trabalho, sua igreja. Mas o mesmo potencial que a gente tem para abençoar, como aquela professora tinha, nós temos de amaldiçoar também. Tem muita gente na sarjeta por causa de uma palavra que foi dita no altar, por causa de uma palavra que foi dita no ambiente de trabalho, ou pior, por uma palavra que foi dita no ambiente do lar. Querido, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas nós, com a nossa atitude, podemos frustrar esse plano de Deus na nossa vida. Então, ter filhos já é dolorido, mas pode ser muito mais dolorido se a gente não usar o projeto de Deus. E o projeto de Deus sempre será o melhor. Segundo, Adão deveria comer do seu pão diário com dores. Até então, irmãos, a terra ela dava frutos, bastava Adão olhar para a terra já estava frutificando. Mas o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. E agora ele tinha que comer o seu pão com dores. Consequência do quê? Do pecado. A terra foi afetada pelo pecado, produzindo espinhos e cardos.
né? A morte física também é consequência da transgressão do homem. Se Adão não tivesse pecado, o homem não morreria fisicamente, ele viveria eternamente. Quinto, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui, irmãos? Os pecados, mesmo perdoados, eles geram o quê? Consequência. É por isso que a Bíblia diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É importante a gente tomar cuidado para não errar. Porém, todavia, contudo, se errar, você tem um advogado que vai te ajudar, que vai te auxiliar, que vai te abençoar, mas você vai ter que lidar com as consequências, certo? Então, quais os 7 principais desafios da família atualmente? Agora, isso aqui é totalmente prático. Isso aqui nós estamos vendo todo dia ao nosso redor. Primeiro, crise financeira e econômica. Eu sei que isso aqui não acontece no Maracá, isso aqui é só lá para o lado da Piraporinha, né? Muitas famílias estão sofrendo muito nessa área e enfrentando por causa disso o quê? Conflitos. Alguém já disse: quando a necessidade bate na porta, o amor sabe por onde? Isso é ditado popular, irmãos. Mas acontece em muitos lares, até de cristãos. Então, toma muito cuidado com isso aqui, Isso aqui é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, nós temos que aprender a ganhar honestamente, gastar prudentemente. Cuidado com o cartão de crédito, hein? Cartão de crédito é uma bênção, desde que você pague a fatura completa toda vez que não vier. Se começar a parcelar e pagar só o mínimo, vira um devorador. Alguém já disse que cartão de crédito é para comprar o que você não tem, com dinheiro que você não pode, para mostrar para quem você não gosta. Então toma cuidado. Então, por causa dessas crises econômicas, nós temos muito desemprego, baixa renda e custo de vida alto. Alguém sentiu a inflação nesses últimos meses? O gás, irmão, está passando de R$100, não é? Então, isso pega todos nós estamos enquadrados aqui. E vou dizer uma coisa: se não houver muita prudência, a gente ganha 1.000 e a gente vai gastando de forma irrefletida. No final do mês chega a fatura de 2.000, vai ficar 1.000 negativo esse mês. Só que no mês que vem a gente repete a mesma situação. O que vai acontecendo cada vez mais, irmãos? Nós vamos ficando o quê? Enrolado. Bola de neve. Bola de neve. Então, você precisa fazer uma autoavaliação da sua vida. Entender que se você tem 1.000, você não pode tentar viver como alguém que tem 2.000. A maioria dos nossos problemas, irmãos, é porque a gente quer viver baseado no vizinho. Pensa, irmãos, pensa. A maioria dos problemas financeiros que a gente tem é porque a gente negligencia essa questão econômica. Então, em nome de Jesus, peça sabedoria para Deus, mas comece a fazer um orçamento familiar. Não compre um doce sem anotar. Tenha consciência de quanto que você está gastando, para você saber o quanto que você pode, depois de gastar, poupar. Então, primeiro, nós temos que ganhar honestamente. Segundo, nós temos que gastar prudentemente. E terceiro, nós temos que poupar sabiamente. Lembra da formiga? A Bíblia fala que nós temos que olhar para a formiga e aprender com ela. Deus ensinou com a formiga uma vez, ela aprendeu com a vida toda, pastor. A formiga trabalha no inverno, para quê? Para ela usufruir na época do... Ela trabalha no verão para usufruir na época do inverno. Aquilo que Deus ensinou para José lá no Egito, e José ensinou para Faraó, é a história da nossa vida, irmãos. Todo mundo passa períodos de vacas gordas e de vacas magras, espigas gordas e espigas magras. O nosso problema, irmãos, quando nós nos enrolamos muito nesse quesito aqui na nossa família, no nosso lar, é que quando a gente está na vaca gorda, a gente acha que a vaca gorda vai durar a vida toda, inteira. Então, em nome de Jesus, você está bem hoje? Não gasta tudo que você ganha. Entenda, muitos dos nossos problemas não é devorador. Ah, pastor, mas eu entrego meu dízimo. Se você entregar o seu dízimo e você torrar os outros 90%, o devorador é você. É sério. A gente coloca a culpa no devorador, mas o devorador é ele. Tudo que vê, não pode ver. Ah, mas esse paninho azul aqui, isso aqui é da hora, cara. Às vezes, como o pano azul, nunca vai usar esse pano azul. O olho desejou, o olho viu, o coração desejou, traz para casa.
mas um dia a fatura chega. Então, um dos grandes problemas da família hoje, até das famílias cristãs, é isso aqui, irmãos: problema econômico, problema financeiro. Então, Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para a sua vida hoje, para dizer: ô servo, gasta menos em nome de Jesus. Olha o segundo grande problema aí, ó. A valorização do lar foi substituída pela valorização o quê? Profissional. Irmãos, o trabalho é uma bênção. O trabalho nunca foi uma maldição. Adão já trabalhava antes do pecado. Agora tem um porém: o trabalho vira uma maldição quando você vive só para isso aqui, ó. Uma escada que não tem fim. Em média, a gente trabalha 8 horas por dia. Em média, a gente descansa 8 horas por dia. E tem mais 8 horas para fazer outras coisas. Só que tem gente que trabalha 16, 18, 20. Ninguém aguenta esse ritmo a vida inteira, querido. Ninguém aguenta esse ritmo o tempo todo, querido. Se você valorizar só isso aqui, olha o que acontece. Vencer não significa mais ser honesto e educar bem os filhos, mas ter o carro do ano, o alto salário, o status, se você tem um problema. Mesmo que isso signifique ter um lar sem afeto e um casamento instável e filhos... Segue ver? Traumatizados. Obrigado, Deus abençoe. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Trabalhar é importante, mas você não pode trabalhar tanto a ponto de você não ter mais tempo para a sua família e para as coisas de Deus. Por um tempo, às vezes é necessário. Às vezes você está aí pagando uma dívida, às vezes você ficou um período desempregado, às vezes você está pagando uma fatura alta. Vale a pena por um tempo, mas a gente não pode fazer isso o tempo todo. A gente conhece obreiros, irmãos, homens de Deus, que abandonaram o ministério, homens chamados por altar, por causa de trabalho, e nunca mais voltaram, e vivem uma vida triste. Tem dinheiro, mas não tem alegria. Terceiro grande problema: adultos e crianças com fome, o quê? Espiritual. Muitas famílias, até cristãs, estão se definhando espiritualmente. Queridos, antigamente a gente falava dos crentes domingueiros. É ou não é? Quem é um pouco mais antigo lembra disso. Hoje nós estamos falando dos crentes comedor de ceia. Tem crente que só aparece na igreja na hora da ceia, no domingo de ceia. Pode ver, domingo de ceia é o culto mais lotado. Irmãos, se nós precisamos comer todos os dias, por que a gente vai frequentar a igreja só uma vez por mês? Eu não sei se isso acontece aqui no Maracá, mas eu estou percebendo um fenômeno nos últimos anos, que nós estamos tendo um rodízio. O número de famílias vem esse domingo, aí no próximo domingo, aquele número de família que veio não vem, aí vem um outro grupo de famílias. São poucas as famílias que até agora frequentam a igreja todos os domingos. Isso vai gerando o quê? Uma deficiência espiritual. Eu não estou falando que você tem que vir na igreja só domingo. Se você puder, que nem os irmãos estão aqui terça, quinta, domingo. Mas além disso, irmãos, nós precisamos nos alimentar de Deus dentro do nosso lar. Por que nossas famílias estão tão secularizadas? Porque aqui dentro da casa do Senhor, a gente come Bíblia. Mas quando a gente sai daquela porta para fora, a gente esquece que nós somos cristãos. E que a alimentação espiritual não vem só do altar. Aliás, tem crente que se o pastor dele não tiver com a colher da palavra toda terça-feira, toda quinta e todo domingo, ele morre de fome. Porque na vida dele, a Bíblia virou, sabe o quê? Desodorante. Só anda debaixo do braço. É sério. Só abre a Bíblia no culto. Oh, querido, o dia tem 24 horas. Hoje, tem uma maquininha chamada celular que quase todo mundo tem uma, duas ou três. Aqui dentro tem um aplicativo chamado Bíblia Sagrada. E tem gente que só tem para dizer que tem mesmo, porque nunca leu um versículo aqui. Aonde você está? Quando der vontade de abrir o WhatsApp, abre aqui e lê uma meia dúzia de versículos. Eu tenho certeza, irmãos, que você não vai ficar com menos tempo na sua vida. Pelo contrário, quando você coloca as coisas mais importantes em primeiro lugar, as outras se acomodam. Ponha Deus como primazia na sua casa. Queridos, nós não podemos morrer de fome espiritualmente. Nós precisamos nos alimentarmos de Deus. Como é que eu vou ter um lar abençoado, uma casa abençoada, um casamento abençoado, se eu nem sei o que Deus fala acerca disso para a minha vida? Eu preciso conhecer para mim compartilhar. As famílias disfuncionais, ou seja, quando a família está disfuncional, ela não cumpre o papel educativo.
Deus tem um perfil, como eu já falei agora, para o pai, para a mãe e para os filhos. Mas como nós vamos cumprir esse papel, esse perfil, se a gente não o conhece? E a gente só vai conhecer ele através da Bíblia Sagrada. Sexto, o número de divórcios cresce. Isso acontece assustadoramente, destruindo a alegria e a paz da família. Olha, irmãos, hoje é raro uma família de médio porte que não tem pelo menos um caso de divórcio na família. Quase todos nós temos. Isso tem razão, isso tem motivo. Dois motivos pelo menos. Primeiro, a facilitação do divórcio. Hoje, se você não tiver filhos maiores, os dois podem ir no cartório, dar entrada no divórcio e já sai de lá separado. Antigamente, quando se falava assim, vou separar, o Estado nomeava um conselheiro que ia orientar os dois acerca da questão do divórcio. Um pouco mais atrás, existia uma lei chamada Lei dos Desquites. Quando você separava, você ficava 5 anos impossibilitado de casar de novo. Mais atrás, na época do Império, você não podia divorciar. Se divorciasse no Brasil, você só podia casar em outro país. Então a lei facilitou isso. A Bíblia dá motivos, em alguns casos, para o divórcio? Dá, irmãos. Só que nós não podemos fazer de tudo para separar. A gente, quando casa, tem que casar com um pensamento, até que a morte os separe. Se acontecer alguma coisa que frustre esse plano, amém. Nem todo casamento dá certo, a gente sabe disso. A gente luta para que isso não aconteça. Agora porque divorciou, vou jogar essa família no mundo. De forma nenhuma. Nós somos pastores, nós vamos acolher, nós vamos cuidar, nós vamos orientar esse novo lar, mas nós temos que continuar dizendo: o casamento é projeto de Deus, e o projeto de Deus é até que a morte os separe. Nós não podemos inviabilizar o projeto de Deus porque alguém divorciou. E eu falo isso com dor no coração. Eu tenho 3 irmãos divorciados. Um irmão meu que está divorciado, ele é presbítero da igreja. Divorciou, casou de novo. E a gente sabe o quanto que os corações se partiram durante todo esse processo. Não existe divórcio sem dor, irmãos. Divórcio é semelhante a 2 folhas de papel que foram coladas uma na outra. Você pode até descolar, mas sempre vai ficar um pedaço de uma na outra. Então nós, como pastores, vocês como pais, sempre tem que ensinar para os filhos sobre a responsabilidade do casamento. Não é conhecer o namorou, noivou e casou, não. Tem que pensar bem. Tem certeza que essa pessoa é isso que você quer para a vida? O projeto de Deus é até que a morte o separe. A lei diz que pode separar por qualquer motivo, mas a Bíblia não. Pensa direitinho. É isso que você quer? Irmãos, nós não podemos ser negligentes. Eu já vi pai cristão dizendo assim: não, casou, não deu certo, separa. Ô pai, que Bíblia que você anda lendo? Ô mãe, que Bíblia que a senhora anda lendo? Então, o projeto de Deus é até que a morte o separe. Mas se, contudo, porém, todavia acontecer o divórcio, nós não queremos jogar ninguém no mundo. Nós vamos amar essa nova família, vamos cuidar, mas nós temos que ensinar o que está escrito, irmãos. Amém? Amém. Sexto, o número de dependentes das drogas cresce o quê? Assustadoramente, irmãos. Antigamente, quando falava em drogas, você entendia que era um problema de jovens, adolescentes e crianças. Sim ou não? Sim. Hoje, irmãos, tem pessoas com família formada, homens casados, bons profissionais, alguns até obreiros da casa de Deus. Alguns dias atrás estourou um escândalo aí na mídia, uns 2 anos atrás. Um pastor que pregava no Gideões missionário. Estou citando aqui porque ele falou para todo mundo. Ele caiu nessa questão das drogas. Então entenda, irmãos, isso aqui não é um problema lá de fora. Isso é um problema da sociedade mundial. Então nós, como pais, nós temos que começar conscientizando os nossos filhos. Não fica dizendo para os seus filhos que droga é ruim não, porque droga não é ruim não. Se droga fosse ruim, não tinha tanta gente cheirando. A droga não é ruim quando você prova, é ruim as consequências. Porque se você ficar ensinando que droga é ruim, no dia que seu filho provar pela primeira vez, Deus me livre e guarde, e ele perceber que não é ruim, ele vai dizer: meu pai e minha mãe estavam mentindo. Aí ele se afunda. A droga é como todo pecado, não é ruim no momento primário, é ruim nas consequências. Ô meu, você é um cara que já está aí 40, 50 anos casado, com uma esposa que já está também 40, 50 anos do seu lado. Aparece um adolescente te bajulando. Como é que o ego do homem fica?
como é que o ego dessa mulher fica? Ou seja, o pecado em si, ele é bom, ele é gostoso. Agora as consequências é que são trágicas. E é isso que a gente tem que bater na tecla. Sempre mostrar o quê? O resultado. Na hora que usa, nossa, Deus, dá uma euforia. Eu não usei, graças a Deus. Não é ilícita, mas já bebi muito álcool. Na hora que você ingere, nossa, a sensação é muito boa. O duro é a consequência. São as perdas que vêm depois. E nessa tecla nós temos que bater. Sempre mostrar para os nossos filhos, mostrar para os cristãos, mostrar para as pessoas da igreja. O pecado em si, ele é agradável. Agora a consequência dele é horripilante. É desagradável. É destruidora. Então, ó, elas não respeitam idade, sexo, religião ou raça. Todos são seus alvos. E o diabo trabalha com a seguinte ideia: experimenta só uma vez, só para você testar, só para você provar, você vai ver que não é tão ruim assim. A pessoa prova e se torna um escravo, porque é uma sala que só tem porta de entrada. Para sair, só Deus para resgatar. Então, irmãos, a gente tem que encarar esse problema como realidade. Outra coisa, nós somos igreja. Comece a procurar uma casa de recuperação séria para você ajudar. O governo raramente ajuda as pessoas nessa situação. 99% das casas de recuperação que ajudam as pessoas no Brasil são tocados por esforços particulares, de igrejas, de ONGs, de entidades que se comprometem com a vida. O governo só ajuda uma entidade dessa se ela cumprir toda uma série de requisitos que é quase impossível cumprir. Mas nós, como igreja, podemos ajudar. Amém? Para a gente concluir, milhares de jovens estão sem direção espiritual. Assim destroem suas vidas nas drogas, no crime e na prostituição. Nós, como cristãos, irmãos, temos que parar de dizer que essa geração não tem jeito. Nós precisamos acreditar nos jovens. Sabe por que você está hoje aqui servindo a Deus, já na meia idade? Se você já tem alguns anos de cristão, é porque um dia alguém acreditou em você. Se tem uma coisa que me deixa revoltado, é quando a pessoa começa a criticar jovem na igreja. Ah, esses jovens são todos sem compromisso. Ah, esses jovens não têm temor de Deus. Esses jovens, generalizando. Irmãos, não generalize que é um pecado. Tem muito jovem no altar. Tem muito jovem de vida santa. Tem muito jovem que teme a Deus. Ah, mas a maioria, esquece a maioria. Investe naqueles que querem fazer algo para Deus. Acredite nisso. Pregue isso. Instrua eles. Eu sei que dá trabalho. Dá muito mais trabalho cuidar de um jovem do que cuidar de uma pessoa já adulta. Mas vale muito mais a pena, porque você vai ver muito mais resultados. Sabe como é que o apóstolo João viu os jovens? Ele viu os jovens como pessoas fortes. Ele dizia: jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Queridos, se nós olharmos para os jovens do jeito que o mundo olha, eles vão cada vez mais se afastar da igreja e se afundar na droga, no crime e na prostituição. Ele até pode estar nesses três quesitos aqui, mas você é boca de Deus. Você pode chegar diante de uma pessoa que está nessa situação e dizer assim: não é isso que Deus tem para você, não é esse o projeto de Deus. Deus quer fazer de você um príncipe, Deus quer fazer de você uma princesa, Deus quer fazer de você um pregador, um cantor, um líder, um pastor. Profetiza isso sobre esta geração, igreja. Vamos acreditar, porque Deus não mudou. O Deus que usou os jovens do tempo bíblico, os Deus que usou os jovens da nossa geração, é o Deus que quer usar os jovens desse tempo também. Acredite, não despreze. Lógico, jovem dá mais trabalho, eles estão descobrindo a vida. Agora você esquece que você também já tem um trabalho, né? Mas nossa mente é curtinha, né? O pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja Batista, lá de Belo Horizonte, ele disse que ele tinha uma líder de jovens, né? Antes dela ser líder, ela foi jovem na igreja, e nos acampamentos, sempre à noite ele tinha que andar com a lanterninha atrás dela, porque não tiver arrumar um namoradinho e sumiu por aí, só dava ele com a lanterna procurando a menina. Quando ele encontrava ela, metia a lanterna na cara dela e do rapazinho e dizia: olha, um dia você vai liderar os jovens ainda,
Em vez de ele amaldiçoar ela, que nem aquela mãe lá, ele abençoava. Um dia você vai ser uma líder de jovens, você vai ser uma pastora da igreja, e é você que vai andar com a lanterninha atrás dos jovens. Os anos se passaram, irmãos. Aquela jovem se casou, e hoje, chega nos acampamentos, ele entrega a lanterninha na mão dela e fala: cuida dos jovens aí. Mas por quê, irmãos? Alguém acreditou. Nós precisamos acreditar. Porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tive mentores. O primeiro pastor que investiu na minha vida se chamava Pedro, um carequinha desse tamanho, mas acreditou em mim. Depois do pastor Pedro veio o pastor Benício. Depois do pastor Benício veio o pastor Benedito. Depois do pastor Benedito veio o pastor Roberto. Esse fez o meu namoro, o meu noivado, meu casamento, abençoou a minha relação. Me separou para cooperador, diácono, presbítero, e me deu a primeira igreja para dirigir em 1997. Eu estou aqui porque um dia alguém acreditou em mim. Mas eu continuei servindo a Deus. Depois veio o pastor Elvis Xício de Oliveira. Depois veio o pastor José Miguel da Silva. Depois veio o pastor Astrogildo Adolfo Américo. Depois veio o pastor Silvio Michelete, o pastor Valdemar. E hoje tem o meu pastor da convenção, que é o pastor Fausto Santana, que está abençoando a minha vida. Irmãos, nós só somos pessoas à sombra de outras pessoas. Nós precisamos de alguém que acredite em nós. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu acredito no ministério do pastor Kleber. Eu acredito na sua vida. Eu acredito na sua família. Eu acredito no seu lar. Eu acredito em você que nos acompanha por esta live. Eu acredito que Deus tem o melhor para a sua família. Eu peço que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Semana que vem nós vamos falar sobre os deveres da família. E nós vamos entender porque é tão importante nós compreendermos os princípios de Deus. Porque eu tenho certeza que esse seminário, irmãos, vai ser uma virada na sua história familiar, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. O melhor de Deus está por vir, amém? Deus tem um novo tempo, uma nova história para a sua casa, para a sua família, para os seus lares. Aqueles que estão nas drogas vão sair das drogas em nome de Jesus. Aquela filha sua que está na prostituição, Deus vai resgatar ela através do seu exemplo e através da sua intercessão. Seu esposo que está longe da casa do Senhor, Deus vai trazer, e ele ainda será um grande pastor, um grande obreiro, um grande ministro do Evangelho, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, nós falamos a Tua palavra aqui no Jardim Maracá, Senhor, e nós acreditamos na família, nós acreditamos que a família é um projeto Teu. Existem desafios, ó Pai, existem dificuldades, ó Pai.